Olá, turma do inglês, beleza com você? Estou fazendo esse vídeo aqui para te ensinar o verbo to be. O famoso verbo to be que todo mundo fala, agora você vai aprender de vez o verbo to be. E você sabe por que que você nunca aprendeu o verbo to be? Por que que você ainda confunde? E você sabia que essa história de que o verbo to be só ensina verbo to be na escola do começo ao fim não é verdade. Veja bem, o verbo to be, ele é um verbo que aparece toda hora em nossa fala, tanto do português quanto do inglês. Você não entendeu o verbo to be é porque você não memorizou palavra por palavra. E onde você começa a conseguir falar o seu inglês é exatamente com o verbo to be e a memorização de palavra com palavra. Então, por que que não é verdade? Porque o verbo to be, eu acabei de dizer, ele está toda hora na sua conversa, ele não some, ele não desaparece, é até a hora que você levanta e até a hora que você vai dormir. E aí, o que que acontece no curso? Se o verbo to be, ele é natural da nossa fala de todos os dias, como se prega que você não pode aprender palavras isoladas, o verbo to be ele vai estar presente em todas as lições. Não tem jeito de você conversar sem o verbo to be, ele é o principal. Aí você estuda uma matéria, hoje está o verbo to be, estuda a outra, está o verbo to be, chega lá no fim do livro, o verbo to be está aparecendo ainda. Você não aprendeu o verbo to be, ou os alunos não aprenderam, e eles estão sempre questionando o professor, aí ele vê lá e o professor fala, isso aí é o verbo to be. Aí o aluno tem dúvida, o professor tenta explicar, o aluno não entende, e assim vai do começo do curso ao fim. O aluno sem entender o que é o verbo to be, e aí ele fica perguntando para o professor fica parando e explicando porque nunca resolveu isso, e aí acha que o verbo to be foi ensinado ou que é ensinado e fica criticando que em escolas eles só ensinam o verbo to be. Não é verdade. A partir de hoje, você não vai pensar assim mais, porque eu vou te ensinar o verbo to be direitinho. Agora você vai entender 100% que você nunca na sua vida entendeu. Então, vamos lá. Vamos entender esse verbo to be num vídeo curtinho. A razão por que você não aprendeu o verbo to be é porque você não memoriza palavra solta, palavras separadas, lista de palavras, que é a forma que eu ensino, e já faz 15 anos que eu resolvo o problema das pessoas assim. 90% dos meus alunos são pessoas que já estudaram muito tempo, fez intercâmbio e não conseguiu chegar lá. Então, olha aqui, olha o verbo to be. Aí eu começo aqui para você, né? Olha o verbo to be. Ó, verbo to be, I am, he is, you are, they are, we are. Você fala assim, professor, não, 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 para. Eu já vi sua vida inteira. Aonde eu vejo é desse jeitinho. E isso mesmo, vamos parar isso aqui agora. Porque o professor fala assim, verbo to be é o ser e estar, tá bom? Aí ele segue lá, ó, I am, verbo to be, ser, estar, ser, estar. Aí o que que o aluno pensa? Isso aqui é ser, estar, ser, estar, ser, estar. Pronto, não tem mais explicação. Você tem que pegar as palavrinhas is, você tem que pegar o are, e você tem que pegar o am e aprender eles sozinhos. Pegar as traduções deles. Aí você aprende dessa forma aqui e acha que você nunca vai usar o is e o are desconectado, tá bom? Você acha que você nunca vai usar e você tem que usar eles separadamente. Eles são chamados de verbo to be, mas ninguém nunca te ensinou que você tem que flexionar, ou seja, o is tem a tradução dele.
que significa é ou está. Is significa é ou está. Você não vai traduzir o is como ser e estar. Não é isso, é aí que está o seu erro. Are significa, vai ser são ou estão. Ele não vai significar ser e estar. Ele só tem uma classificação da forma que eles passam sentido. É, ele vem de ser e estar. Está vem de ser e estar, mas a tradução não é ser e estar. Então, se você pega uma frase, I am here with you, aí você pega e fala assim, aquilo ali é o verbo to be. E você não consegue traduzir essa frase. Essa aqui, vamos dizer que, quem sabe, você memorizou já o I am, memorizou here, aqui with, com you, e aí depois você fica preso só nisso aqui e acha que isso aqui nunca vai ser usado sozinho. Então, você tem que memorizar. Is significa é ou está, are significa são e estão, e to be significa exatamente ser e estar. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ser e estar. Se você quiser falar ser, você vai falar to be. Pronto, você falou. Quem é falante de inglês vai entender ser ou estar. A palavra da frente que vai determinar se vai ficar como ser ou estar. To be good. Estar aqui, você tem que começar com exatamente to be. Estar aqui, here. Ser educado, você tem que começar com to be, é ser educado. Light. Estar com sono, você vai começar com to be, que é estar, e com sono. Sleepy. É isso. Vou voltar ali rapidinho. Isso aqui não é ser e estar, tá bom? Esse é o verbo to be. I am, he is, she is, you are, they are, we are. É o verbo to be, é ser e estar. Aí, muitas vezes, quantos alunos eu perguntei numa frase, o que é she is beautiful? Isso aí é o verbo to be, né? Ser e estar. Não é isso. Esquece. Pega aqui o she, traduz ela. Pega aqui o is, vê se vai ser é ou está. Então, é classificação. Você nunca aprendeu o verbo to be, porque você nunca memorizou as palavrinhas soltas, tá bom? Então, vamos agora na parte do verbo to be no passado. Aí você segue com a explicação do professor. Verbo to be no passado é o ser e estar no passado. Então, I was, he was, she was, you were, they were, we were. Isso aí é o verbo to be no passado. Pronto. Aí o aluno olha para isso aqui e fala, isso aqui é o verbo to be no passado, ao invés de entender a frase, ao invés de memorizar. Por que que você não aprendeu? Porque você tem que pegar, desmembrar, was, vai significar era ou estava. Tem mais uma tradução que eu não vou mexer agora. Were vai ser eram ou estavam. Pronto? Aí você vai conseguir agora usar. Você pegou eles separados. Se você quiser falar, a festa estava boa. Ó, a festa estava boa. O que que você precisa saber? A tradução das palavras e fazer isso. The party was good. Sua aula estava boa. Como que você fala sua? Sua aula estava boa. Your class was good. Você precisa processar que é verbo to be no passado? Não, senhor, não, senhora. Você precisa ter as palavras memorizadas desse modo aqui, ó. Tá bom? E aí você vai fazer um tanto de frase. Estar, estar com você é bom. Pronto.
Para você fazer essa frase é muito simples, tem que memorizar palavra por palavra, esquecer regra, esquecer presente, esquecer passado, você tem que memorizar a palavra e pôr no modo automático que fica firme. Estar é o to be. Pronto, a vida inteira você ouviu. To be significa ser, estar. Se eu te perguntasse o que é o to be sem pôr tradução, você não saberia. Então, com, with, você, you. Olha lá quem que apareceu, ó. É, is, bom, good. E sabe o que vai acontecer? Aqui vai te confundir tudo. Porque você ficou só nesse esquema aqui de I am, he is, you are, they are, we are. E aí você vai se confundir tudo aqui nessa parte. Se você precisar falar meu professor é você. Meu professor é você. Você enrola. Aí você não aprendeu as palavras soltas que eu estou te falando, você vai se enrolar. My teacher é o is, você, you. Pronto, tá resolvido. Isso aqui é o verbo to be. Uma vez agora que você vê o verbo to be e a flexão dele, o que é a flexão? A tradução, acabou o seu problema. Você não vai ficar perguntando ao professor mais o que é o is e o are, sendo que o professor tinha que te explicar que is significa ou está, o are significa são e são, e não falar que é verbo to be, porque assim você não vai, beleza? Eu vou deixar mais vídeos como esse para você, eu espero ter te ajudado. Não esqueça aí, deixa o seu like e, se possível, compartilhe com alguém. A maneira certa de aprender o inglês é memorizar inicialmente palavra, memorizar palavra, iniciar com memorização de palavra por palavra. Depois, aprender as regrinhas. O poder do inglês está na memorização de palavras soltas. É aí que você começa a ser desbloqueado e falar o seu inglês. Tá bom? Até mais, tamo junto, hein?